Olá pessoal, vamos para a nossa quarta aula de cone e a gente vai falar da segunda parte de área total. Aí você vai entender por que eu separei em duas aulas aqui a área total. Nós vimos já uma fórmula e agora a gente vai ver outra relacionada com o ângulo do setor. Então vamos lá. Primeiro, lembrando da área do setor circular, na aula anterior nós calculamos essa área aqui usando esse comprimento, você lembra? Nós chamamos isso aqui de L, apenas para você lembrar, e aí essa área aqui fica exatamente L vezes R sobre 2. Ok, então isso foi o que nós vimos na aula passada. Só que agora a gente não vai trabalhar com esse L aqui. Eu vou mostrar para você uma outra ideia para calcular a área desse setor, que é com esse ângulo aqui, ó. Então suponha que você tem esse ângulo. Essa medida do ângulo você tem e tem também o raio. Então, com o comprimento do raio e com o ângulo do setor, você vai calcular essa área aqui. Não é difícil deduzir, é só fazer uma regra de 3, e aí você consegue então mostrar que essa área vai ser igual a alfa vezes r quadrado sobre 2, é metade do ângulo vezes r ao quadrado. R vezes R vezes a metade do ângulo. Só que tem um detalhe, e esse detalhe é o que impede, é o que faz você não gostar muito dessa fórmula aqui. Esse detalhe é o que vai aparecer agora. Esse alfa obrigatoriamente tem que estar em radianos para essa fórmula aqui fazer sentido. Então é assim, quando o professor de matemática vai ensinar a matéria de cone, o professor tem que fazer uma escolha. Se ele ensina a fórmula em graus ou se ele ensina a fórmula em radianos. Eu prefiro ensinar a fórmula em radianos. Mesmo que você não goste de decorar a fórmula ou de aprender o raciocínio aqui em radianos, você ainda pode fazer uma regra de 3 para calcular a área desse setor aqui. É só fazer a área do círculo inteiro que você sabe calcular, que é πr ao quadrado, está para 360, assim como a área do setor que você não conhece está para alfa. Só que eu prefiro trabalhar com esse alfa em radianos porque eu acredito que a fórmula seja mais simples. Alfa vezes r quadrado sobre 2, desde que o alfa esteja em radianos, ok? Eu vou mostrar para você como é que aplica isso aqui. Então, lembrando o que isso tem a ver com cone, né? Então, apenas agora, por que eu falei da área do setor circular? Então, nós temos aqui do vídeo anterior, isso aqui é o desenho do cone aberto, do cone planificado. Aqui nós temos as giratrizes, esse é o setor circular. Agora eu vou colocar o ângulo alfa. Lembre-se que no vídeo anterior nós trabalhamos aqui com o 2πr, né? Agora não tem nada a ver com 2πr. Eu vou colocar o ângulo alfa aqui. Essa é a relação para calcular essa área que está em azul. Então agora a gente troca o raio por G. Lembrando que esse raio não tem nada a ver com esse raio da base aqui. Esse R é o raio do pedaço de pizza. É o raio do setor circular. Então, alfa vezes G quadrado sobre 2, apresento-lhes a fórmula da área lateral. Claro que o alfa tem que estar em radianos. Então, essa é a fórmula da área lateral. Eu vou só revisar com você aqui o que está acontecendo. Esse é o cone e esse é o cone planificado. No cone planificado, nós temos a área lateral e temos a área da base. A área da base você já sabe calcular. É πr ao quadrado. A área lateral, agora a gente vai usar essa relação aqui. Alfa vezes g quadrado sobre 2. É assim que você trabalha quando ele te der o ângulo aqui, mas desde que o alfa esteja em radianos. Então, a fórmula da área total está aqui. É a mesma relação da aula passada, a área da base mais a área lateral. Vai aparecer aqui as giratrizes, também vai aparecer o raio, ótimo. E aí sim eu vou trocar a área da base e a área lateral. A área da base é πr ao quadrado e a área lateral vai ser alfa g quadrado sobre 2. Mas não memorize essa relação aqui. Essa relação não tem necessidade de você saber. Você sabe que a área total é isso aqui.
A área total é simplesmente a soma das áreas. Então, se você lembrar que a área de um cone, né, a planificação de um cone é isso aqui, basta então você lembrar do alfa g quadrado sobre 2, que você soma com a área da base. Bom, vamos fazer o exercício. Com o exercício a gente consegue relacionar bem isso daqui, né? Esse exercício vai te ajudar a trabalhar com as questões que trazem ângulo. Geralmente as questões de cone que trazem ângulo, você vai acabar usando essa relação aqui, alfa g quadrado sobre 2. Vamos lá. Fazendo a planificação de um cone de altura 15, observa-se que sua superfície lateral é um setor circular, cujo ângulo central mede 240. Calcule o volume deste cone. Bom, tem aqui o desenho do cone, né? O cone tem altura 15. Olha só o que ele está perguntando para a gente. Ele está perguntando o volume. Bom, então para calcular volume, eu preciso do raio e preciso da altura. Ok, a altura eu já tenho. A única coisa que eu preciso descobrir nesse exercício é o raio. Se eu descobrir o raio, fica fácil calcular volume usando a relação que nós já aprendemos. Só que tem um problema. Ele não tá no, ele não trabalhou, não deu essa informação do raio. Ele trabalhou com o ângulo central da superfície lateral. Então esse é o tipo de questão que eu julgo mais complicado de fazer, porque mistura volume com a área lateral. Eu vou mostrar para você então, vamos lá. Aqui está a planificação, por enquanto, esqueça esse desenho aqui, tá? Esse desenho não é o que a gente vai usar agora, a gente vai pensar no pedaço de pizza, na planificação. Finja que isso aqui é um setor circular com ângulo 240. Isso aqui está errado, né? Na verdade, teria que ser um pouco diferente o desenho, porque 240 graus é mais ou menos isso aqui, ó. Assim e assim, né? Então, isso aqui é mais ou menos 240 graus, ficaria mais parecido com um Pac-Man, né? Pode ver que 240 graus, ele é quase 3 quartos, ele é quase 270. Mas tudo bem, esse desenho aqui ajuda a gente a pensar, ajuda a gente a interpretar. Então, ali está o setor com 240 graus, isso aqui é G, isso aqui é G, isso aqui também é G, ótimo. E nós sabemos calcular esse ângulo aqui e transformar em radianos. Para você que não lembra, é assim que faz a transformação de radiano para grau, ó, ou de grau para radiano, né? Essa é a relação que transforma π radianos está para 180 graus. Então, quantos radianos vão estar para 240? Lembre-se que a gente está procurando 240 graus. Eu quero descobrir esse ângulo em radiano para poder trabalhar com a relação que eu ensinei nessa aula. A gente vai fazer a multiplicação cruzada, dá para simplificar aqui os 180 com o 240, né? Aqui fica 3, aqui fica 4. E aí, multiplicando cruzado, o alfa fica 4π sobre 3 radianos. Bom, se eu transformei o alfa em radianos, agora eu posso trabalhar com a área lateral. Então eu posso trocar já o alfa aqui, ó, mas eu ainda não vou fazer isso. O que eu vou fazer é trabalhar com a outra fórmula de área lateral também. Agora atenção, a fórmula da aula que nós usamos hoje, que eu te ensinei nesta aula, com a fórmula da aula anterior, você iguala as duas. Aí você consegue cortar aqui, cancelar o G, né? E aí passa o 2 multiplicando. Alfa vezes geratriz é igual a 2πr. Então tem alguns professores, tem alguns livros que já ensinam essa fórmula direto aqui. Se você quiser já memorizar esta fórmula direto, não é necessário fazer a igualdade das duas áreas laterais. Eu vou trocar o alfa, trocando o alfa por 4π sobre 3, eu posso cancelar o π, posso simplificar o 4 com o 2 e vou encontrar g igual a 3r sobre 2. Bom, g igual a 3r sobre 2. E daí? E daí que agora eu tenho que transformar, tenho que trabalhar com o cone. E para trabalhar com o cone, deixa eu apagar tudo aqui.
E para trabalhar com o cone, a gente vai relacionar o G que nós encontramos em função do raio. Aqui está o G, né? Esse é o G e esse é o raio. Lembre-se que nós estamos tentando encontrar o valor do raio para poder calcular o volume. Então, dessa forma, joga no teorema de Pitágoras, g ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais r ao quadrado. É assim que a gente faz a relação do g da geratriz com o raio e com a altura. Então, vou trocar o g por 3r sobre 2, que é exatamente o valor que nós encontramos anteriormente. Muito cuidado em pôr esse parênteses aqui, hein? Se você esquecer de colocar o parênteses, você pode esquecer de elevar ao quadrado esse 2 aqui. Então, dessa forma, 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4, e r ao quadrado apareceu aqui, 9r ao quadrado sobre 4, 15 ao quadrado é 225. Nós temos que resolver essa equação. Eu acho que a melhor maneira é multiplicar aqui todo mundo por 4, não esqueça de fazer a distributiva. Então, 9r ao quadrado vai ficar 900 mais 4r quadrado. Esse 4r ao quadrado tem que se juntar com esse 9, passa para o lado esquerdo, passa subtraindo para o primeiro membro. 5r quadrado igual a 900, passo 5 dividindo. Cuidado para não extrair raiz quadrada aqui, né? Primeiro tem que passar os 5 dividindo e a gente encontra então r quadrado igual a 180. Agora eu vou te contar uma coisa. Eu não vou extrair a raiz quadrada. Egg, como assim? Não tem que encontrar o raio? Mas olha só o que ele está perguntando. Voltei aqui no enunciado do exercício. Calcule o volume. Eu já tenho a altura é 15, e ele pede para calcular o volume. Não precisa extrair essa raiz quadrada aqui, porque na fórmula do volume, olha só, o volume de um cone já aparece o r ao quadrado. Olha que sacada maluca, né? Π vezes r ao quadrado vezes h. Então não é necessário extrair a raiz quadrada. Troca direto esse r quadrado aqui por 180 e troca a altura por 15. É isso que eu vou fazer, olha lá. Vai ficar 180 vezes 15, e aí sim, 180 vezes 15 sobre 3. Dá para simplificar aqui o 15 com o 3, né? Fica 5, 5 vezes 180. Então, nós encontramos a resposta 900π, 900π centímetros cúbicos é o volume deste cone aqui.